Aqui estamos uma vez mais e aqui estamos esta noite para continuarmos na nossa semana de oração sobre o livro para a Igreja, da vaidade à sabedoria. Meus queridos irmãos, vocês sabem que nós às vezes somos mais santos do que o Papa, ou mais papistas do que o Papa. Nós às vezes não vemos bem as coisas do ponto de vista de Deus. Se vocês olharem para o livro de Gênesis, podem salientar-me 3 coisas da vida diária que Deus fez para o ser humano desfrutar. 3 coisas da vida diária. Je vous écoute. 3 coisas da vida diária. 3 coisas que Deus deu ao ser humano para ele desfrutar, para ele ter prazer. Porque o livro o Jardim do Éden, perdão, a palavra Éden significa prazer, desfrutar. 3 coisas. Como nós somos muito religiosos, nós vamos buscar conceitos religiosos. Deus também é religioso, mas é engraçado, ele não vai buscar conceitos religiosos. São 3 coisas simples. Primeira, comida. A seguir, três coisas. Está lá no livrinho de Gênesis. Isso foi antes, mas deu-lhes 3 coisinhas mesmo concretas. A comida foi uma delas. Eu, para viver, tenho que comer. Por outras palavras, a companhia pode ser traduzida em... Foi família. Mas a palavra não é essa. A palavra pode nos parecer escandalosa. Sexo. Sexo. E a terceira coisa? Comida, sexo e trabalho. Diz a Bíblia que Deus colocou a humanidade no jardim do Éden para lavrar e guardar. Certo? 3 coisas. E nós vimos que o livro de Gênesis serve de base à estrutura do livro de Eclesiastes. No livro de Gênesis, por exemplo, 7 vezes a palavra tov, bom, vai aparecer. E essa é uma palavra fundamental, porque Deus queria que as coisas fossem boas, fossem agradáveis ao ser humano, proporcionassem a felicidade. Já agora, por falar em felicidade, vocês sabem qual é o país mais feliz do mundo? A Finlândia. Pela 7ª vez consecutiva, ou seja, de há 7 anos para cá, a Finlândia vem agrupando o primeiro lugar do país mais feliz do mundo. Aliás, os países nórdicos estão aí nessa lista, nos lugares cimeiros, e nunca saíram dela. A lista existe desde 2012. A Finlândia é o país mais feliz do mundo, seguida pela Dinamarca, pela Islândia e pela Suécia. Vocês podem confirmar isso porque a lista saiu no dia 20 de março deste ano. Porque o dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. E este questionário é um relatório que é feito sob o patrocínio das Nações Unidas, através do Instituto Gallup e coordenado pela Universidade de Oxford. Em cada país, certas pessoas são convidadas a preencher um questionário. O resultado desse questionário vai dar se as pessoas se sentem felizes ou se elas não se sentem felizes. Pela primeira vez, desde que este questionário existe, os Estados Unidos não ocupam os 20 primeiros lugares. Estão em 23º lugar. Já agora, em que lugar está Portugal? Portugal está em 55º lugar. Está lá para o meio da tabela. 55º. E o Brasil? Em que lugar está o Brasil? Portugal manteve-se, estava em 55º em 2023, continua em 55º em 2024. Não mexeu. E o Brasil?
O Brasil estava em 49º em 2023 e está em 44º em 2024. Portanto, subiu umas posições. Mas estão a ver, os países, portanto, podem ser catalogados pelo seu grau de felicidade. E o objetivo é perceber se as políticas que os governos têm desenvolvem a noção de felicidade e do bem-estar. E, portanto, eu tinha-vos dito que no livro de Gênesis, quantas vezes é que aparece a palavra bom no relato da criação? 7 vezes que a palavra bom aparece no relato da criação. E agora nós estamos no capítulo 2 do livro de Eclesiastes. E no capítulo 2 do livro de Eclesiastes há também uma palavra que aparece 7 vezes, mas digo-vos já que não é a palavra bom. É a palavra vaidade. A palavra vaidade vai aparecer 7 vezes. Ela vai logo aparecer no versículo 1, logo no fim do versículo 1. Ela vai continuar depois no versículo 11 e por aí fora, no versículo 19, no versículo 21, no versículo 23, no versículo 26, vai dar 7 vezes. Aparece aqui deste capítulo 2 de Eclesiastes como para nos dizer tudo aquilo que era bom, que era agradável, que era feliz, que contribuía para a felicidade do ser humano na criação, desvaneceu-se algures na história humana. E o livro de Eclesiastes, neste capítulo 2, vai fazer um teste. Ele mesmo diz, os irmãos querem ler o primeiro, o versículo 1, logo desde o início. Salomão diz assim, eu disse comigo, vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Eu te provarei, eu vou fazer um teste. E é engraçado, neste capítulo 2 o teste é sobre 3 elementos. A alegria, o trabalho e a sabedoria. Alegria, trabalho e sabedoria. Os irmãos consideram-se pessoas alegres? Mais ou menos nós somos pessoas alegres. Mais ou menos somos. O Salomão não era assim muito alegre, sabem? Porque reparem, ele diz nesse versículo 1, eu te provarei com a alegria, diz ele. Goza, pois, a felicidade, mas eu vi que isso era vazio. Vi que isso era vazio. Poderíamos pensar que o homem considerasse o riso uma coisa boa. Já agora nós às vezes, é engraçado, medimos a alegria pela quantidade ou pela distância que os nossos 2 lábios fazem na boca. Se eles são mais rasgados ou se eles são mais contraídos. E normalmente com isso vem o riso. Mas o Salomão diz uma coisa interessante, ele diz que a alegria e o riso não conduzem a lado nenhum. Ele até diz uma coisa especial, ele diz que o riso provoca loucura. O riso pode conduzir à loucura. E na verdade, porque é que Salomão diz isso? Se os irmãos virem bem, reparem o que é que ele está a dizer. Versículo 1, eu te provarei com a alegria. Versículo 2, do riso disse eu disse. Versículo 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Se os irmãos não sabem, o vinho também provoca alegria. Mas, versículo, portanto, 3, ele disse, e ainda no versículo 3, e entregar-me à loucura. Ou seja, toda a alegria de que o ser humano está a falar, de que Salomão está a falar, está centrada em si próprio. Toda a alegria de que ele está a falar está centrada em si próprio, está centrada nele. Daí que ele diga que a alegria é um vazio. Os irmãos conseguem perceber porque é que a alegria é um vazio? Porque muitas vezes nós utilizamos a alegria, ou utilizamos formas de alegria em nós próprios. Por exemplo, tentamos fazer um certo humor. Deus é a favor do humor. Jesus Cristo era cheio de humor. Mas às vezes nós fazemos o humor contra os outros. Às vezes rimos de coisas ou ridículas, ou
que vão contra os outros. Muitas anedotas, por exemplo, eu creio que no Brasil é a mesma coisa, há zonas do país que servem de anedota. Aqui em Portugal é a mesma coisa, na Europa é a mesma coisa. Há zonas do mundo que servem de risota para outros. E eles riem à custa de outras pessoas. E ao rir à custa de outras pessoas, a dignidade dessas pessoas perde. Mas também temos que concordar que há alegria que é sã. Há a alegria de ler um livro, há a alegria de ouvir uma música, até há uma alegria assim mais física. Quem é que não participou já? Eu não sei se vocês gostam, eu gosto, agora já não posso gostar, porque com o meu problema de saúde, mas de vez em quando eu ainda quebro. Sabem que eu tenho vertigens. Eu tenho vertigens. Eu não posso estar em alturas. Mas o que é engraçado é que é isso mesmo que eu procuro. Eu procuro estar em alturas. E tanto que eu procuro estar em alturas que o meu desporto favorito de recreação era as montanhas russas. Quanto mais altas, melhores. Quanto mais alto. E não fechava os olhos. Não fechava os olhos. Até se vocês foram à Euro Disney, a montanha russa que eu mais gostei de fazer não era muito alta, mas era ao contrário. Em lugar de nós irmos assim para descer, íamos ao contrário. Íamos vendo a altura e depois descíamos de costas. Espetáculo. É o que eu gosto. Certa vez, com a minha esposa, em Genebra havia uma daquelas rodas muito grandes. Como vocês veem, ela é um bocadinho mais pequenina do que eu. E eu desafiei-a para entrar nessa roda. Desafiei a ela e desafiei a um colega meu. Estávamos nas festas da cidade, mês de agosto, faz muito calor nessa altura. E eu desafiei, olha, vamos para esta roda gigante, isto é giro. Então a roda era simples. Tinha uma espécie de um comboio, anda para lá até ao meio. Anda para cá. Anda para lá, anda para cá. E na terceira vez, para lá em cima. E eu achei aquilo genial. Espetáculo. Isto é genial. Então nós entramos. E aquilo tem uma tranca, sentámos, a tranca desce. Mas é engraçado, prendeu nos meus pés e nas minhas pernas, mas não prendeu nos pés dela, nem nas pernas dela, porque ela é mais baixinha. E eu estou divertido, aquilo vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para o meio. E ela começa a escorregar. E eu a agarrá-la. Tu daqui não sais. E ela aos berros lá em cima, porque aquilo ainda fica um bocadinho lá em cima, fica um bocadinho, o objetivo é mesmo esse. E depois tem 3 voltas inteiras. Eu acho que ela nunca esteve tão agarrada a mim, nem eu tão agarrado a ela como dessa vez. Mas eu divirto-me assim, ou seja, a minha alegria é essa. E nós temos alegrias essas, e não podemos dizer que essa alegria é insana ou que é perturbada. Mas é engraçado, na perspectiva de Salomão, é rebelde, vazio. E é vazio por uma razão muito simples. Porque Salomão vê a alegria de um ponto de vista subjetivo, de um ponto de vista interior. E muitas vezes é assim que nós vemos a alegria. Nós vemos a alegria de um ponto de vista interior, de um ponto de vista subjetivo, do nosso ponto de vista. Nós, inclusivamente, conhecemos pessoas que são especialistas em fazer rir as outras. E quantas vezes, ao fazer rir as outras, eles próprios vivem tragédia. E nós não conseguimos divisar que por detrás do humor que aquela pessoa faz, a vida dela não tem nada a ver com isso. E por isso Salomão diz, quando a minha vida procura apenas compensar o que eu vivo, ou a alegria se traduz como um escape na minha existência para a minha vida, é rebelde, é vazio. E é vazio porque ela não é durável. E nós também percebemos isso do ponto de vista temporal. Quanto tempo é que dura a alegria? Se vocês tivessem que pôr isto em tempos verbais, passado, presente e futuro, qual é a duração da alegria? É o presente. A alegria só dura agora. Eu posso me lembrar dos momentos engraçados e felizes que eu vivi, mas já não é a mesma coisa.
Mas mesmo que eu me lembre e que me ria desses momentos passados, é agora que eu me rio, é neste momento, é no presente. E, portanto, a alegria não é durável. São dois elementos, daí que ela é rebelde. Mesmo na igreja, nós vivemos muitas vezes este tipo de alegria. Muitas vezes nós vivemos uma alegria, a alegria de um batismo. Dura aquele momento. A alegria de umas investiduras. A alegria de vermos pessoas a levantarem-se num apelo. É naquele momento. E desse ponto de vista, a alegria é vazio. O que é que nós poderíamos dizer também do trabalho, meus queridos irmãos? Como é que nós vivemos, digamos, o nosso trabalho? É engraçado porque Salomão é uma pessoa que trabalhava bastante. Vocês veem isso no versículo 4. Versículo 4 em diante. Reparem o que é que ele diz. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Eu empreendi. E é verdade. E é verdade. Se vocês forem ao primeiro livro de Reis, vocês veem que Salomão tem ali uma lista de todas as coisas que Salomão construiu, entre elas o templo. E há uma palavra aqui no versículo 4 que é interessante. Edifiquei, diz ele no versículo 4, edifiquei para mim casas. E há outra palavra que vai aparecer aqui, tanto aqui, no livro de Eclesiastes, quando ele diz fiz, é o verbo raçá. O verbo raçá vai aparecer no livro de Gênesis também 7 vezes, com Deus como autor. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, vai aparecer novamente o verbo raçá, e vai aparecer este verbo que está aqui, edifiquei. O verbo baná vai aparecer 7 vezes associado à construção do templo, mas tendo como sujeito Deus. Só que aqui o fazer, qual é o sujeito do fazer? É Salomão. Aqui o sujeito do fazer é Salomão. E Salomão vai dizer, tudo aquilo que eu fiz também é vaidade. Onde é que nós nos realizamos mais? É no trabalho. Então, e se o nosso trabalho for vaidade? Para que é que serve o trabalho? Para que é que vocês trabalham? Há uma resposta fácil. Só trabalho para ganhar a vida. Se não fosse para ganhar a vida, eu não seria. Tudo depende do ponto de vista. Mas o trabalho, do ponto de vista de Salomão, é um vazio. Precisamente porque o trabalho não é que ele não faça coisas. Ele faz e fez muito. O problema com o trabalho para Salomão, vejam o versículo 18. O que é que vos diz o versículo 18? Quem quer ler? Quem quer ler o versículo 18? Ora bem, qual é o problema de Salomão? Eu trabalho, mas eu compreendo. Não vou desfrutar dele. Quem vai ganhar disto é outra pessoa. E esse é um problema real, porque ele volta a falar disso no versículo 21. Porque ao homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho com porção a quem por ele não se esforçou. E sabem que isto é tremendamente verdade? Jesus Cristo contou esta parábola. Um homem que disse, eu tenho tantas coisas, tantos bens, já sei o que é que eu vou fazer, como elas são mais do que aquilo que eu tenho, vou destruir os meus celeiros, vou construir uns novos. E o que é que Jesus Cristo disse a esse homem? Louco. Hoje mesmo. Vai-se pedir a tua vida e aquilo que tu fizeste vai ser para quem? E sabem qual é o nosso problema com o trabalho? É que nós queremos realizar-nos muitas vezes no trabalho. Isso é normal. Nós queremos realizar no trabalho que fazemos. E há pessoas que, para realizarem no trabalho que fazem, perdem outras coisas na vida, como por exemplo,
família. Como, por exemplo, o próprio sentido da vida. Há pessoas que muitas vezes têm que fazer opções entre o trabalho e a família, mas para ganhar mais qualquer coisa e para se realizarem mais qualquer coisa, bom, vamos fazer um sacrifício na família. Eu vou trabalhar para tal sítio ou para tal parte. E por vezes, não poucas vezes, acontece que eles perdem aquilo que mais queriam. Às vezes perdem a saúde, outras vezes perdem a família, outras vezes perdem o próprio sentido da existência. Salomão trabalhou que se fartou, construiu que se fartou. E chega a uma conclusão que é esta. O meu receio é que tudo aquilo que eu fiz, não vou desfrutar dele. Não o vou fazer. Também tudo o que eu fiz foi centrado em mim. Sabem que às vezes nós mesmos, ao trabalharmos para Deus, temos esse problema. Um dos maiores problemas dos pastores é que os filhos não querem ser pastores. Os meus não são. E se eles ficarem na igreja, podem ter muita sorte. E sabem porquê? Porque nós trabalhamos de tal maneira na obra do Senhor que nos esquecemos da nossa família. Nós estamos lá nos momentos que eles pedem, ou que seriam exigíveis, eles crescem, e quando nós nos damos conta, eles não precisam de nós. Porque nós já não estivemos lá. Parece que estivemos a fazer o trabalho do Senhor. E isto acontece com muitos membros de igreja também. E chegamos ao final e perguntamos-nos como Salomão, isto tudo foi para quê? Nesse sentido, o trabalho é vaidade. Nesse sentido, o trabalho é vazio. Por isso, meus queridos irmãos, há uma coisa que às vezes nós temos na nossa cabeça que não corresponde à verdade. Nós dizemos que estamos aqui para cumprir a missão de Deus, não é? Não é verdade. Às vezes nós fazemos da missão de Deus a nossa própria missão. Deus tem uma missão. Ou Deus tem uma igreja para a sua missão? Deus tem uma igreja para a sua missão. E nós muitas vezes dizemos, vamos fazer a missão. Não, a missão já está feita. Isso é outra coisa que o Salomão vai dizer. E o que é engraçado é que nós podíamos dizer uma coisa mais interessante ainda. Salva-se pelo menos a sabedoria. Talvez. Deixem cá ver, já agora. Versículo 13, capítulo 2. Vi que a sabedoria é mais proveitosa que o quê? Que a estultícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. É uma verdade. Os olhos do sábio estão aonde? Na cabeça. Mas o estulto anda aonde? Oh, já estamos melhor. Porém, não sei se os irmãos leiam mesmo que eu, do final do versículo 14. Ou mesmo sucedamos, qual é a vantagem da sabedoria? Vocês aprenderam a lição de ontem, agora já sabem. A vantagem da sabedoria qual é? É zero. Porque às vezes nós temos a sabedoria de perceber isto. Temos a sabedoria de perceber que a alegria centrada em mim não me leva a grandes lados. Temos a sabedoria de perceber que se eu vivo para trabalhar também não me leva a grandes lados. Mas se essa sabedoria não me dá a consciência de fazer meia volta e começar a fazer as coisas corretas, ela não serve rigorosamente de nada. E sabem porque é que Salomão diz isto? Porque na Bíblia, tal como na filosofia egípcia, o sábio é aquele que está destinado a viver para sempre. E aqui não. Porque aqui ele tem o mesmo destino daquele que não é sábio. E, portanto, perdeu o objetivo. Logo, como é que nós recuperamos estes três elementos? A alegria, o trabalho e a sabedoria. É que ele vai dizer que nós os vamos recuperar. É engraçado. Vocês repararem no versículo 24,
ele diz: nada há melhor para o homem do que quê? Cá está. Comer. A seguir. Beber. E a seguir. Muito bem. Vi também que isto vem da mão de onde? Há uma maneira pela qual a alegria, o trabalho e a sabedoria podem fazer sentido na vida humana. E isso é quando nós o recebemos como graça de Deus. A alegria não é uma coisa que está dentro de mim. A alegria é algo que vem de fora de mim. A alegria é algo que eu recebo de Deus. Nos vossos encontros com membros de igreja e às vezes com pessoas que têm grandes problemas da vida e grandes dificuldades de saúde, não vos aconteceu já vocês irem visitar essas almas para lhes levar algum conforto? E no final, quem saiu confortado foram vocês. Não vos aconteceu já. E posso-vos dizer uma coisa, essa alegria não está dentro da pessoa. Ela vem de fora. Porque quando nós temos um problema de saúde e uma dificuldade enorme cá dentro, nós não temos vontade nenhuma de sermos alegres. Interiormente não é. Ela tem que ser dada pelo exterior. Ela tem que vir de fora. O apóstolo Paulo dizia isto de uma maneira simples. Já aprendi a contentar-me com tudo o que tenho. Sei estar contente quando tenho muito. Sei estar contente quando tenho pouco. Fazem vocês quando vos roubam o telemóvel? Ou quando o perdem? Ai, que grande desgraça. Lá se foi a minha vida. A minha vida está toda dentro de uma caixa que no fundo só tem componentes eletrónicos. A minha vida está toda ali. Estão lá os meus cartões de crédito. Estão lá os meus contactos. Está lá isto. Está lá aquilo. A minha vida. Não, a minha vida não está toda ali. E o Salomão vai acabar por dizer justamente que a alegria, aliás, eu disse-vos ainda há pouco, a palavra Éden significava prazer. E antes que Adão e Eva existissem, Deus fez existir o Éden. Deus fez existir a alegria para que o ser humano, quando fosse criado, pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus lhe preparou. A alegria é um dom. A alegria é um dom. E se eu perceber isso, então a minha maneira de viver o cristianismo é perceber que junto de Deus eu posso desfrutar da alegria. Tive o prazer de viver com pessoas que ganham muito pouco. Durante 15 dias eu passei pelo Egito. E tive com pessoas que não tinham €1 por dia. Viviam sem €1 por dia. Mas o engraçado é que aquelas pessoas eram alegres. Viviam felizes. Cada vez que viam um estrangeiro, elas ofereciam um chá. Talvez não tivessem mais, mas eu nunca bebi tanto chá de menta na minha vida como quando andei pelo Egito. E o que é engraçado é que andávamos por terras e terriolas, pelo meio de povoações muito pobres, casas muito pobres. Mas o edifício mais bonito de cada aldeia, sabem qual era? Era a mesquita. E aquelas pessoas viviam com a alegria que Deus lhes dava. E eu dizia para mim mesmo, bom, eu tenho mais dinheiro que esta gente toda, mesmo se não tenho. Estamos em que lugar os portugueses? 55º, agora, na altura, não sei onde é que estávamos, 44º para os brasileiros. Podem ter a certeza que mesmo no Brasil vocês vivem com muito mais dinheiro que esta gente. Muito mais. Mas eles eram alegres. E alegres precisamente porque para eles Deus era a sua alegria. E a mesma coisa para o trabalho. Quando o homem foi criado, o que é que ele tinha que fazer? Então, mas o jardim não estava feito. O jardim não estava feito. Estava feito. Mas Deus deu-lhes o dom de uma coisa que já estava feita. O trabalho é um dom.
E quando é que eu percebo que o trabalho é um dom? Quando eu chego à sexta-feira ao pôr do sol, isto acontece também com as senhoras, com certeza, se calhar mais com as senhoras do que com os homens, mas com os homens também acontece. Chega à sexta-feira ao pôr do sol, quem é que consegue chegar à sexta-feira ao pôr do sol e ter o seu trabalho completamente feito? E ir dizer agora posso ir gozar o sábado, descansar, está tudo feito. O que é que não fica por fazer? Não há coisas que ficam por fazer. Porém, nós desfrutamos do quê? Do descanso, porque sabemos que o trabalho estará lá quando o descanso passar. E percebemos uma coisa, eu não vivo para o trabalho, eu recebo o trabalho. Se eu recebo o trabalho como um dom, eu sei que Deus me dará a oportunidade e a possibilidade de o viver dessa maneira. Quer eu tenha uma carreira, quer eu não tenha. Quem aqui é que já perdeu uma carreira pelos seus princípios religiosos ou morais? Quem já perdeu? Às vezes nós perdemos. E como é que vocês se sentiram quando isso aconteceu? Um bocado frustrados, penso eu. Porém, isso influenciou a vossa felicidade, a vossa maneira de ver a Deus e a vossa maneira de ver o mundo. Podem ter a certeza que Deus tem um trabalho para cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades e de acordo com aquilo que Ele pretende realizar na nossa vida. E da mesma maneira com a sabedoria. É engraçado que para os egípcios, o órgão da sabedoria, onde é que vocês pensam que está? Qual é o órgão da sabedoria? E para a Bíblia? Agora é que vocês vão se tramar. Qual é o órgão da sabedoria? Não é o coração. Também não é o estômago. Também não é a língua. Porque não é sábio aquele que fala. Também não é o cérebro. Também não é o olho. O órgão da sabedoria sabem como é que começa o único mandamento que o povo de Israel tem? O único. Nós é que temos 28 crenças, eles só têm uma. Eles só têm uma crença, é espetacular. O povo de Israel só tem uma crença. Nós ainda temos 28 e se calhar andamos à procura da 29ª. Mas eles só têm uma. Qual é? Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Daí que o apóstolo Paulo diga uma coisa simples. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Quando Salomão começou, foi assim que ele começou. Ele pediu a Deus: Senhor, eu não consigo liderar este povo. Eu não quero riquezas, eu não quero poder, eu quero sabedoria. E por isso vocês estão a ver estas três coisas: alegria, trabalho e sabedoria. Podem ter um lado negativo se nós as centrarmos em nós próprios, ou podem ter um lado positivo se nós as recebermos como um dom vindo do céu. E se nós as recebermos como um dom vindo do céu, não importa aquilo que nós façamos, nós vivemos justamente como um dom. E um dom é aquilo que Deus tem mais precioso para nos conceder e para influenciar a nossa existência. Eu conheci uma senhora que tinha que ir pôr o seu filho de 10 anos todos os dias à escola. Nada mais. Normal. Mas esta mulher é escritora, freelancer, e quando regressava à casa tinha que cuidar do seu marido, que tinha tido um acidente e estava tetraplégico. Mas um dia ela dizia: a minha vida, mesmo assim, não é aquilo que eu queria, e eu tomei uma resolução. Eu decidi durante 50 dias fazer qualquer coisa de útil por alguém. Nem que fosse no trajeto em que eu levava o meu filho à escola. Por exemplo, ajudar um ceguinho a atravessar a rua, uma senhora idosa a levar-lhe as compras, qualquer coisa. Eu tinha que fazer qualquer coisa por alguém durante 50 dias.
E ela fez isso durante 50 dias. E no final ela disse-me que o problema é que os 50 dias nunca mais acabaram. É que eu gostei tanto da experiência que eu continuei a experiência até o momento em que ela falou comigo. E o que ela percebeu foi Deus, através daquilo que Ele me dá, das possibilidades que Ele me dá, ajuda-me a perceber que há portas que se abrem que eu de outra maneira não conseguiria viver. A sabedoria não está no acumular de versículos bíblicos. Podem decorar quantos quiserem, meus queridos irmãos. Eu não estou a dizer que não decorem, decoram à vontade. Quanto mais decorarem, mais sabem. Saber é uma coisa, ter sabedoria é outra. Mas pode acontecer que na maneira como eu me relaciono com Deus, eu perceba que aquilo que Ele me abre e aquilo que Ele me fecha, porque Ele também fecha muitas vezes, concede-me a possibilidade de ver como Ele transforma a minha existência e o meu ser. E Salomão descobriu isto. Alegria, trabalho e sabedoria. Estas três componentes ajudam-nos a contribuir para que a nossa vida tenha mais sentido e mais felicidade. Que Deus nos ajude amanhã, por certeza, que no nosso dia de amanhã vamos dar-nos conta como é que a alegria pode ser um dom. Como é que o meu trabalho pode ser um dom. E como é que a sabedoria pode ser esse dom que me ajude a fazer escolhas magníficas. Por isso, esta noite eu proponho-vos que nós oremos pessoalmente, nós próprios, aqui conosco e Deus, nós próprios. E oremos neste sentido: Senhor, ajuda-me a viver o dia de amanhã, em que eu veja a tua alegria na minha existência, a tua sabedoria nas minhas escolhas e o trabalho que tu me concedes, da maneira como eu posso desenvolver-me e crescer com ele e fazer crescer e desenvolver os outros à minha volta. Obrigado, Senhor, porque tu desejas a felicidade para cada um de nós. E obrigado porque tu nos dás os teus dons, a alegria, o trabalho, a sabedoria, e tu queres que nós desfrutemos deles. Ajuda-nos na nossa existência a perceber como é que eles podem dignificar a nossa vida, como é que eles podem contribuir para que ela cresça e se desenvolva segundo a tua vontade, e como é que nós podemos contribuir para que aqueles que tu colocaste à nossa volta possam também beneficiar desses dons, sem prejudicar a sua felicidade e a sua alegria. Ajuda-nos a ser sábios e a podermos aprender de ti, para que nas escolhas que fazemos, elas possam estar de acordo com a tua vontade para a nossa vida. É o que te agradecemos no nome de Jesus. Amém.